Olá, pessoal. Boa noite. Então, novamente aqui no estúdio, né? No canal do Templo Espiritualista Online, estamos com este tema hoje, só vou me ajeitar aqui, chamado, então, vampirização energética. Então, nós, do Instituto de Apometria, Geas Jamai, de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, que sejam todos muito bem-vindos e uma ótima noite a vocês que estão buscando, através do estudo, né, compreender mais para melhor servir. Parece que está dando algumas travadas no sistema, mas vamos tentar aí fazer da melhor maneira possível, né? Hoje, que é o dia 22 de maio do ano de 2020, sexta-feira, aqui no Templo Espiritualista Online, estamos com este tema, vampirização energética. Também para você que vai nos assistir numa outra oportunidade, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecendo aqui também a Camila Sampaio, né, e ao Hugo Lapa por nos proporcionar esses momentos que são, assim, riquíssimos, e principalmente para o nosso reciclar e o nosso crescimento espiritual, e que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Gratidão. Você também que está nos assistindo através de outros canais, ou num outro momento também, gratidão por nos permitir entrar em seu ambiente, levando, assim, a mensagem instrutiva, que é este bálsamo que acalma a nossa alma. Eu vou pedir para que, se você estiver gostando, né, dê o seu curtir, inscrevam-se aqui no canal do Templo Espiritualista Online e também ative o sininho para que você consiga receber as notificações. Pessoal, este assunto de hoje é muito importante para todos nós, seja apômetras ou não apômetras. Este tema é muito importante, então, para todos nós. Porque muitas vezes nós somos vampirizados ou estamos vampirizando. Então, vamos estudar mais para melhor poder servir a causa, né? Então, agradeço muitíssimo ao professor Rodrigues Ferreira e à tia Licinha, hoje desencarnada, que me abriram as portas para o aprendizado, né? Lembro-me quando eu bati no centro lá, a ELUZ, Associação Espírita Caminho da Luz, o seu Chico me atendeu e disse: venha na quarta-feira, meu irmão, aqui, porque quarta-feira é o atendimento que tem para as pessoas. Então, eu lembro que eu esperei chegar quarta-feira e fui lá. E aí o monitor me atendeu e disse: qual é o seu problema? Eu falei: o meu problema é que eu queria trabalhar, né? E eu precisava de uma oportunidade, assim, para mim trabalhar, fazer o bem e tal. Aí ele pegou e espantou, porque todo mundo chega com problema, né? E o meu problema era que eu queria trabalhar. Então, ele chamou a Vera, que veio, perguntou para mim também, depois chamou lá a tia Licinha, que é a esposa do professor Rodrigues, né, Ferreira, e ela, quando me ouviu assim, disse: poxa, então você pode começar amanhã já. Aí eu agradeci, né, porque eu falei: poxa, essa casa é maravilhosa, né, abriu as portas para mim. Eu lembro-me que eu comprei uma caixinha de ferramentas, e como trabalhava à noite como bancário e tinha experiência em enfermagem, lotei esta caixa de materiais de curativo. E durante o dia eu ia lá, né? Trabalhava à noite, durante o dia eu ia lá
na Associação Espírita A Caminho da Luz, todo dia, fazer limpeza e curativo nos pacientes que tinham muitos internos lá naquela casa. Eu anotava os nomes deles, faziam filas, e eu fazia uma espécie de entrevista, medindo a pressão, os sinais vitais, e eles sentiam-se importantes. E eu me sentia muito bem, né? Então, eu lembro-me que um dia que não pude ir, eles, os internos, no outro dia ficaram bravos comigo, e até que eu, assim, me revoltei, né? Porque internamente, tipo, poxa, estou vindo aqui fazendo um trabalho voluntário, e só porque não pude vir um dia já estão bravos comigo? Ok, mas refleti. E aprendi muito com o professor Rodrigues, porque, principalmente nesse caso, onde eu aprendi com ele, ele dizia assim, desejar o apreço. E o reconhecimento é sadio. Mas necessitar dele para continuar fazendo bem não é sadio. Então, gratidão. Lembro-me um dia em que me disseram, a tia Licinha falou bem de você pra caramba, disse que você, com menos de 6 meses aqui na casa, já possui chaves de todas as salas, inclusive inclusive a chave da secretaria. Olha só, eu mais uma vez trabalhando o ego da gente, que sobe lá em cima, né? E aí, então eu agradeço todo esse pessoal aí, não esqueço de ninguém, Momente, Rosa Maria Abrão, a Carlinha, nossa, quando ela me deu aquela primeira mesa, aquela escrivania, né, que eu coloquei o meu primeiro computador nela, agradeço, lembro até hoje, nunca vou esquecer. Então, gratidão a todos vocês. Bom, eu queria falar aqui o nome de todos, mas antes destes episódios, teve outros também, mas numa próxima palestra a gente comenta, né, o Gael, o Cláudio, a Marina. Então, gratidão a todos vocês. Bom, mas hoje o tema é vampirização energética. Tema este extraído das minhas anotações durante as aulas do próprio professor Rodrigues Ferreira. Então, gratidão mesmo, professor. E falando nisso, nós estamos com esse tema, e eu lembro aqui de um médico e psicólogo, né? É considerado por muitos o maior hipnoterapeuta do século XX, Milton H. Erickson. Ele dizia assim, há algo que você sabe, mas não sabe que sabe. E quando souber o que não sabe que sabe, você vai ser capaz, daqui para adiante, de manter permanentemente. E mais problemas nos trazem as coisas que sabemos, mas que não sabemos que sabemos. Só precisa confiar na mente inconsciente. Então, isso que eu estou dizendo aqui, começando essa palestra, o tema, com este assunto deste mestre, né? É porque tudo isso que nós estamos falando aqui, nós já sabemos. Mas não sabemos que sabemos. Agora, nós estamos tomando consciência e acessando estes conhecimentos. Então, cada palestra, cada estudo, nós estamos acessando neste arquivo do nosso inconsciente muita coisa. E temos que tomar muito cuidado, porque é um precipício, estamos assim na beira do precipício. Quando nós obtermos tudo aquilo que nós sabemos, nós temos que ter a consciência de não incorrer nos mesmos erros do passado. Então vamos lá. O vampirismo energético pode ser uma entidade extrafísica ou um ser encarnado que rouba as energias vitais dos encarnados ou dos recém-desencarnados. O vampiro encarnado pode atuar de forma consciente ou de forma inconsciente. Olha que coisa. E quando sua ação é de forma consciente, demonstra possuir algumas noções a respeito de energias. Neste caso, o fator preponderante é a falta de maturidade e o desconhecimento da moral cósmica. Roberto Epifânio, no livro Ativando o Corpo Energético, que foi apresentado por um amigo a um senhor de aproximadamente uns 55 anos, ao cumprimentá-lo com um aperto de mãos, achou estranho o fato de ele ficar assim muito tempo segurando
a sua mão. Quando terminou a conversa, revelaram algumas coisas. Prestam atenção. Este senhor vampirizava as energias das pessoas que estão próximas. Enquanto conversa, ele puxa as energias pelas mãos. Eis o porquê da demora. Este homem, em plena madureza orgânica, ainda não alcançou a maturidade plena, integral. Nada justifica esta atitude, roubar energia, a não ser a infância consciencial em que estagia, não é mesmo? Pois bem, então, vampirização inconsciente. Este é um assunto bastante delicado, em virtude de afetar não somente a própria pessoa, como também as pessoas de seu relacionamento. Em geral, as pessoas se tornam vampiros de energias de forma inconsciente. Vivem em estado de carência, principalmente a carência afetiva. Uma pessoa persistente neste estado terá um esgotamento constante de energias e inconscientemente procurará refazer a perda. As pessoas, as plantas, os animais são alvos débeis frente ao vampiro. Estes indivíduos são conhecidos como a seca pimenteira e por aquele que põe a mão no arado. Nada escapa de sua ação sugadora. Fica bastante difícil conviver com estas pessoas, gente, pois ninguém aguenta ser sugado energeticamente, podendo vir a se sentir mal. O roteiro mais seguro para sanar este distúrbio é remover a causa principal através de atividades altruísticas. Dessa forma, a carência afetiva será amenizada. Os chakras inades passarão a captar, distribuir e transmutar as energias com normalidades. Assim, a pessoa voltará a viver em harmonia com as demais criaturas, eliminando para sempre o quadro parapatológico do corpo energético, o corpo duplo etérico, o corpo mais próximo, o corpo sutil mais próximo ao corpo físico. Vampiro desencarnado. Muito mais comum do que se possa imaginar. O vampiro desencarnado age, na maioria das vezes, de forma consciente. São almas carentes que deixam o plano físico totalmente despreparadas para enfrentar a dimensão extrafísica, certo? Todas elas procuram, através da vampirização, manter os prazeres que usufruíam ou não tiveram oportunidade de usufruir quando se estavam ou se encontravam no plano físico. Presenciamos vampiros que gostam de, por exemplo, bebidas, cigarros, de sexos, dentre muitos outros. Existem locais onde a ação dessas entidades é mais frequente, como, por exemplo, em alambiques, bares, clubes, motéis, açougues, prostíbulos, matadouros. Numa simples discussão de encarnados, onde não há equilíbrio de emoções, geram-se energias de baixa frequência, que são aproveitadas como alimento suculento por entidades ignorantes. É frequente, gente, estas entidades incitarem brigas e discussões acirradas em local de trabalho, em família, na rua, até mesmo em locais onde se deveria haver o equilíbrio, como, por exemplo, nas casas espíritas, com o objetivo de quê? Principal, de absorver energias. Sintomatologias das vampirizações.
Nos processos de vampirização energética ocorrem sempre reações. Eis algumas delas. Primeiro, barreiras na circulação de energias. Muitas vezes, a dificuldade em circular energias é criada pela própria pessoa, autoobsessão. Outras vezes, por entidades extrafísicas, ou heteroobsessão. 2. Cansaço, desânimo e abatimento. Muito comum quando pessoas com desequilíbrios energéticos estão próximas, ou então entidades extrafísicas. 3. Desinteresse pelo sexo. Isso acontece quando espíritos se alojam na área do chakra Kundalini, absorvendo energias produzidas pelo centro vital. O desestímulo sexual ocorre devido a uma queda de energia desse centro básico. Já o acúmulo destas energias, sem a devida canalização, seja nos relacionamentos sexuais normais ou até em atividades fraternas, pode causar transtornos, inclusive com vampirismo. 4. Acordar abatido, apresentando dor de cabeça, aquela irritabilidade, acordar irritado, dentre muitos outros. Isso ocorre quando o ser não recupera as energias necessárias para as atividades cotidianas. O que a pessoa não consegue fazer em vigília física, pode realizar durante o sono. Os desejos inconfessáveis podem levar o espírito desdobrado para redutos de baixo nível de energia, onde são sugados energeticamente. Pois o encarnado possui o corpo energético, né? Que é o corpo, como eu disse, mais próximo ao corpo físico, o duplo etérico. E vale lembrar aqui que no livro Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, o autor, Dr. José Lacerda de Azevedo, o cara que cunhou o termo apometria, né? Diz que nosso corpo sutil, duplo etérico, é uma usina de energia. Dividindo a energia resultante de um homem de aproximadamente 85 quilos pelo consumo anual do Rio Grande do Sul, teremos 161,5 anos. Isto é, o Rio Grande do Sul teria de fornecer toda a energia que produz e durante 161 anos e meio para formar um homem de apenas 85 quilos. Ou a recíproca, gente, ó. A energia liberada pela matéria contida em um homem de 85 quilos seria suficiente para prover o estado do Rio Grande do Sul de energia durante 161 anos e meio. Vê-se assim, né, como é imenso o potencial energético condensado na matéria. E, por outro lado, o quanto é imenso, inimaginável, o potencial de energia livre, que é o espaço. Bom, continuando a numeração, paramos no 4. O 5º é dores nas costas. A interação energética extrínseca com as entidades do plano extrafísico que estão em desequilíbrios tem levado muitos encarnados a se queixarem deste sintoma, dores nas costas. O enfermo extrafísico é atendido e o encarnado fica descompensado energeticamente. Entende? 6. Suor frio, acompanhado de uma certa depressão. Uma entidade extrafísica pode absorver energias diretamente do centro umbilical, ocasionando alterações no metabolismo do encarnado. As energias e seus veículos. O adágio popular que diz assim, os olhos são o espelho da alma, encerra uma grande verdade. Tudo que pensamos e sentimos se reflete nos olhos.
A consciência está sediada no corpo mental, que, por sua vez, está agregada no paracérebro do psicossoma. Este tem como sede física o cérebro do corpo biológico. Por isso, o que a alma sente, os olhos, como janelas da alma, refletem. Quando estamos bem, os olhos refletem bem-estar. Quando amamos, os olhos brilham. Quando estamos com ódio, os olhos esvanecem. Portanto, os olhos são o termômetro que mostra o estado emocional e mental das criaturas. Existe o olhar que despreza, existe o olhar que ama e existe o olhar que repreende. Em cada uma dessas situações, exteriorizamos energias. O chakra frontal, né, este aqui, ó, entre as sobrancelhas, está relacionado com a visão extrafísica e é através dele que projetamos energias conscientes ou inconscientes. Ao direcionarmos o olhar para alguém ou para algum objeto, estamos, de certa forma, pensando, raciocinando, julgando e também projetando energias. Muitas criaturas, apesar dos olhos estarem em perfeito estado, só veem o lado negativo de tudo que está ao seu redor. Neste caso, os olhos destas pessoas não projetam energias salutares, pois são incapazes de ver o lado positivo das coisas e dos indivíduos também. É importante que treinemos para observar sempre o lado bom de tudo, analisando com discernimento as questões em pauta. Discernimento, gente, representa equilíbrio, e quem tem equilíbrio, sem dúvida, lançará energias de teor positivo. Ao falarmos também, emitimos energia. Existe a fala que acalma, a fala que fere, existe aquela fala que seduz. Cada uma dessas facetas traduz um teor de energia peculiar que atingirá os ouvintes sob forma de impacto, podendo afetar o chakra cardíaco, emocional, desequilibrando-o, caso não estejam com o referido chakra disciplinado no bom senso. A fala tem relação estreita com o chakra laríngeo, na altura da garganta. Uma pessoa que sente, ou melhor, uma pessoa que sempre verbaliza pensamentos positivos, fará com que o chakra laríngeo permaneça funcionando sem nenhum tipo de barreira energética. Em caso contrário, poderá comprometer o seu funcionamento, criando obstáculos energéticos no fluxo e produzindo consequências físicas. Quando se fala mal de alguém, por exemplo, há inevitavelmente a projeção de energias altamente deletérias que se alojarão nos pontos fracos do corpo físico, causando, por exemplo, gastrite, diarreia, dor de cabeça, dentre outros sintomas desagradáveis. Se a pessoa possuir algum conhecimento no manuseio de energias, certamente usará os recursos de autodefesa e nada, energeticamente falando, a atingirá. Falar emanando energias positivas é uma arte que poucos conseguem dominar. Nas articulações dos sons, não deve faltar o sublime magnetismo da alegria, tá? Falar a alguém sem amor é o mesmo que doar algo a alguém com as mãos fechadas. Os antigos, como vai, bom dia, boa tarde e boa noite, são meios através dos quais o poder da palavra podemos vitalizar o companheiro a receber dele a mesma doação energética, compreende?
A palavra educada de um iniciado libera a energia coagulada em alguns pontos e estimula em quem ouve, como em quem fala, um alcance maior na aquisição da fé. Esta faz vibrar com grande vigor os centros de força, que acionam as glândulas internas na segregação de variados hormônios, garantindo um bem-estar indizível ao coração. Jesus, não temos noção da grandeza dele, né? No livro A Caminho da Luz, escrito pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos do médium Chico Xavier, fala que Jesus, há 5 bilhões de anos antes da Terra existir como planeta, ele já dirigia a formação da mesma, cuja humanidade ele veio e assistiu um a um pessoalmente. Ele era mestre, mestre nesta arte de falar curando, de falar instruindo, de falar libertando os corações. E ele dizia aos seus discípulos assim, ó, vós que me acompanhais, podeis fazer muito do que eu estou fazendo. Não precisamos chegar a tanto, mas devemos nos agarrar todos os dias ao esforço para que possamos alcançar melhor, para que nosso verbo se harmonize com as leis espirituais do universo e comece a transformar o próprio falante em orador de luz, levantando os caídos, saciando a sede do coração, vestindo os nus de entendimento e revestindo de paz os desesperados. A linguagem bem ordenada em níveis superiores é uma fonte de alimentos espirituais. Haverá um dia em que a ciência oficial confirmará o que já se falava Jesus. O que falava Jesus há mais de 2000 anos. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Poucas pessoas percebem que representam certos inventos em termos de energia, como, por exemplo, filmes, vídeos, revista sensual, que mais? Teatro, cinema, dentre outros. Ao assistirmos um filme ou uma peça teatral, somos envolvidos em emoções que gerarão um tipo de energia positiva ou um tipo de energia negativa. Livros e revistas pornográficas causam efeitos semelhantes. A palavra escrita e falada é um meio de comunicação que influencia de forma marcante leitores e ouvintes. Ao lermos um livro, podemos identificar com o enredo e chegar a participar mentalmente dos fatos. Com isso, produzimos certos tipos de energias que são proporcionais aos pensamentos e emoções que sentimos. Se os livros ou revistas forem do estilo pornográfico, a consequência será a vampirização energética, compreende? Então, uma pessoa deixa registrada sua marca ou presença em toda atividade que exerce. E isto se deve às energias que são emanadas no momento em que se realiza algo, como, por exemplo, executar tarefas em mutirão, escrever um livro, ou escrever uma simples correspondência, escrever uma simples mensagem. Por exemplo, se uma casa for construída em mutirão, é evidente que as energias dos participantes impregnarão parte energética das paredes construídas. No caso do livro, o escritor colocará emoções ou emoção e sentimento nas ideias desenvolvidas, impregnando
cada palavra, cada frase, enfim, o livro todo de energia. Quando alguém ler, folhear ou simplesmente pegar o livro, será influenciado por estas energias. Muitos sentem como algo penetrando pelas mãos. Isto quer dizer que para cada estilo de livro, romance, ficção, suspense, terror, erótico, teremos um tipo de energia que formará as egrégoras, significando algo individual ou coletivo. A nossa aura, gente, é nossa egrégora. Portanto, a nossa essência mais íntima. A egrégora de uma reunião será formada por energia de todos os participantes, saturando desta forma o ambiente. Quando alguém for ler um livro, estará entrando na egrégora do autor. É muito importante, ao se fazer leituras, manter uma postura crítica e desapaixonada para não ser induzido à aceitação sem questionamento. Quando alguém escreve uma carta, estando com raiva, ódio, amor, ternura e tristeza, as energias que envolverão esta carta serão de emoções ou de sentimentos que o autor nutria no momento em que escrevia. Daí o cuidado que devemos ter ao elaborarmos uma correspondência ou uma simples mensagem, postagem. É essencial manter o melhor sentimento possível para não afetar o destinatário. Em caso de haver descontrole, deve-se aguardar o momento de serenidade. Agora nós vamos entrar no assunto desta vampirização energética, sobre visita sexual extrafísica. O fato de seres extrafísicos, ou seja, quando eu falo extrafísico, eu estou falando de desencarnados. Então, o fato dos seres desencarnados terem condições de manter relações amorosas com os vivos, ou melhor dizendo, com os encarnados, tem sido alvo de comentário constante, de comentários constantes, desde os tempos bíblicos que este fato já estava sendo observado. Foi na Idade Média, gente, que os seres desencarnados, extrafísicos, passaram a ter destaque no plano físico, obtendo nomes um tanto assim exóticos, tais como íncubos, que se dedicam a conquistar e seduzir mulheres. Enquanto os, como é que fala mesmo, súcubos, se encarregam de seduzir homens. Na prática, estas denominações não são fixas, pois no plano extrafísico, as entidades, em virtude de habitarem um mundo que é caracterizado por desejos e emoções, podem facilmente mudar suas aparências, de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, se uma entidade extrafísica percebe que pode tirar proveito das energias de um encarnado do mesmo sexo, ela muda sua aparência para o sexo oposto, a fim de facilitar a sedução. Esse fato pode ser constatado através da viagem astral e está ao alcance de todos interessados em fazer averiguações. Apelo mental. Muitas coisas que não fazemos ou que estamos impedidos de fazer na vigília física, podemos realizar no plano extrafísico, na condição de projetado fora do corpo físico. Estão entendendo? O mundo extrafísico é o plano das emoções. E não podemos, ou melhor, corrigindo, não conseguimos esconder o que sentimos
ou o que desejamos, porque as energias denunciam as nossas reais intenções. Hoje, no atual momento, estamos em um momento que, aqui mesmo no mundo objetivo das formas, no corpo físico, está claríssimo, ou fica bem claro que a energia que você carrega te apresenta antes mesmo de qualquer palavra. Agora imagina no mundo astral, no mundo espiritual, que não tem o esconderijo, digamos assim, do corpo físico. Se uma pessoa estiver em um estado de carência afetiva, sexual, por exemplo, ela poderá atrair mesmo na vigília física e na condição de vigília extrafísica entidades encarnadas, projetadas e desencarnadas, alimentando necessidades semelhantes. Tudo, tudo pode acontecer. Desde uma vampirização energética com possibilidade de ser instalada uma obsessão temporária, até um relacionamento positivo, dependendo do nível mental dos envolvidos. As causas básicas dos envolvimentos, dentre outros, são, primeiro, apelo mental consciente e inconsciente. Segundo, desconhecimento da realidade extrafísica. Terceiro, indiferença à bioenergia e seus recursos de autodefesa, travando contato com pessoas que mantiveram ligações amorosas, com entidades extrafísicas desencarnadas, né? O autor do livro, Ativando o corpo energético, duplo etérico, lembram? A sede dos chakras, usina de energia. Esse autor, Roberto Epifânio da Silva, resolveu publicar os relatos para efeito de ilustração e análise. Por ser casos recentes, usou pseudônimos. Por exemplo, ele conta o caso da Joana Cruz, 44 anos, divorciada. Atualmente, ela falando, né? Atualmente vivo com um rapaz de relacionamento e o relacionamento com este rapaz é razoável. Faço sexo uma vez por semana. Há 20 anos venho sendo assediada por um espírito querendo fazer amor. Ele mexe no bico dos meus seios, no pescoço. É tudo como se fosse uma relação normal. Eu fico apavorada, rezo e tudo termina. Isso não ocorre todos os dias, acontece uma vez ou outra. Certa vez, quando meu companheiro assistia a TV, fui deitar. Logo vieram os sintomas. Aquela coisa me pegando como quem quer transar. O outro caso é Lúcia Andrade, 37 anos, separada, vida sexual irregular há 4 anos. Era início de março de 1989. Estava deitada e senti alguém me tirando a roupa. Fiquei com muito medo, pois apareceu um clarão que me fez retornar ao corpo. Logo vieram novamente as sensações. Aí deixei acontecer. Senti mexer os meus seios no frontal e no períneo. Parecia algo ventilando energias. Não via ninguém, porém sentia algo parecido com a penetração. Era uma carícia no corpo todo, sem comparação. Senti orgasmo. Nos últimos 20 anos, nunca tive um relacionamento envolvendo sexo que fosse igual a esse. Passei semanas sentindo-me muito bem. A minha segunda experiência foi no dia 7 de abril de 1989. Estava me sentindo muito feliz nesse dia. Fiquei relaxada, quando de repente comecei a sentir mexerem no frontal, chakra frontal. Comecei a sentir mexerem, então, no períneo, enquanto na cabeça havia uma pressão parecida com aquela que faz sair do corpo. Comecei a ouvir uma música muito bonita, semelhante ao bolero Ravel. Era tudo igual à primeira vez.
No final, embora não tenha visto ninguém, ouvi falar meu nome. Voltei ao corpo, chorei bastante, porém me sentindo bem. O terceiro caso, gente, foi em junho do mesmo ano de 1989. Eu estava em Pernambuco. Era uma tarde, aproveitei para descansar. Logo em seguida surgiu a sensação no períneo e no frontal. A cabeça vibrava como que se fosse sair do corpo. Fiquei embaixo de uma jabuticabeira, no fundo do quintal da casa onde estava hospedada. Tive o relacionamento neste local. Ao retornar ao corpo, fiquei deprimida. Outro caso, Antônia Rosa, 32 anos, solteira, vida sexual irregular. Ela diz: não sei exatamente a data. Fui deitar e estava plenamente consciente. Sentia alguém em meu quarto, comecei a sentir carícias por todo o corpo. Aí veio na mente o meu namorado, que por sinal estava na Alemanha. Fiquei muito excitado. Sentia tudo o que ocorre numa relação normal, porém sem nenhum parâmetro de comparação. Nunca tive uma relação tão prazerosa. Fui dormir me sentindo muito bem. Não sei precisamente se nesse dia o meu namorado já tinha cometido suicídio, pois recebi uma carta falando a esse respeito. Outro caso, João Paulo, 31 anos, solteiro, vida sexual irregular. Dia 25 de setembro de 1989, era uma manhã tipicamente baiana, com sol e temperatura agradável. Após ler alguma coisa, fui deitar como normalmente faço todos os dias. Era umas 22 horas, 22 horas, e eu já estava relaxado e comecei a sentir forte pressão no frontal e também algo mexendo na área períneo. Sentia forte vibração nesta área e logo senti vibrar o corpo todo. A sensação era muito agradável. As minhas parapernas estavam fora de consciência. Sentia que mexiam no pênis e aproximava-se o instante da ejaculação. Após o fato se consumar, senti-me muito bem. Confesso que já estive envolvido com outras experiências desse mesmo nível. Certa vez, ao receber um espírito que começava a mexer no períneo, movimentei recursos energéticos e desarmei a trama. Neste interim, ouvi esta entidade pronunciar algo com ar de desapontada. Thelma Gama, 28 anos, separada desde novembro de 1989, vida sexual irregular. Em setembro de 1987, fui almoçar com um rapaz. Olha que coisa interessante. Esse rapaz chamava-se José. O almoço foi agradável, pois conversamos muito sobre nossas vidas. Após o encontro, retornei para casa e às 21 horas fui dormir. Nesta noite tive uma espécie de sonho com o José. A sensação era de coito. Para minha surpresa, ao acordar, deparei-me com um cenário sui generis. O meu quarto estava revirado, travesseiro fora do lugar, lençol fora da cama. Inclusive, eu estava totalmente nua, coisa que não faço para dormir. Estava toda suada. Era um caso típico de pós-relação. Tive que tomar banho imediatamente. Apesar disso, eu estava muito tranquila com a sensação de paz. Ao conversar com uma amiga que dorme em outro quarto, ela me disse que não houve nenhuma anormalidade no apartamento. Ao conversar com José, ele não soube se situar, pois não tinha lembrança do encontro. Gente, diante desses relatos, podemos levantar inúmeras hipóteses. Os fatos existem, devendo ser encarados sem preconceitos, dentro da maturidade indispensável e buscando possíveis conclusões. Gente, se você estiver apreciando estes assuntos dos nossos estudos aqui, vou lembrar novamente e pedir para que dê o seu curtir, inscrevam-se aqui no canal do Templo Espiritualista Online,
e ative o sininho para você receber as notificações. E se prepara, pois tudo isso, saber mexer com energia, é um passo muito grande para cair no precipício. Então, com a consciência que tu tem hoje, que você tem hoje, não tens mais a opção ou o direito de incorrer nos erros de outrora. Nós vamos finalizando com uma mensagem instrutiva, assim, aqui fazendo um relaxamento, né? E lembrando que na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, o tema será prostituição e aborto. Agora vamos fazer um relaxamento. E durante esse relaxamento, direi algumas coisas que foram extraídas do Inário Gideão dos Lacotas. Hino 45, cujo o nome deste hino é Julgamento e Conivências, Gideão dos Lacotas. Então eu pediria para que você relaxe, tá? E relaxar é reduzir a velocidade do seu pensamento, das suas ideias, é acalmar, é relaxar. Então, para você conseguir esse relaxamento legal, preste atenção na sua respiração. Se você quiser deitar, se você quiser fechar os seus olhos, fique à vontade. Então, você vai puxar a sua respiração, reter o ar um pouquinho nos pulmões. E depois tu vai soltar o ar bem devagar. Faz isso umas 3 vezes. E relaxe. Relaxando todos os músculos do seu corpo, desde a sua cabeça até a sola dos seus pés. Diga a você mesmo: eu tenho o poder e o dever de dirigir a mim mesmo, bastando eu querer isso intensamente. E eu quero, eu consigo, Deus me ampara. Enquanto você fique neste estado de relaxamento, neste estado alterado de consciência, eu vou dizendo algumas coisas para você.
no que se refere a julgamento e conivências. Antes de julgar um traidor, ao menos passe pelo que ele passou. Tu, seguindo teus princípios, e ele, seguindo o dele, isto é natural. Dele comida, água e coberta, também sente fome e sente frio. Não temas, que recupere suas forças e depois possa fazer o mal. Acaso o ar puro da manhã não está para os pulmões de todos? Acaso o sábio e o ignorante não desfruta do calor do sol? Acaso a Mãe Terra não alimenta todas as raças sem distinção? Acaso a chuva não mata a sede tanto do casto quanto do imoral? Mas se até o fogo, a terra, a água e o ar não fazem julgamentos, comida, água e coberta negados, onde está o seu discernimento? O Pai ama todos com o mesmo amor. O que muda é só o plantio. Do que plantar, vai colher. Dharma ou karma é o seu merecimento. Mas entenda que ver o mal, se o mal existe, nada tem de anormal. Alertar aos irmãos sobre o mal que viu é questão de obrigação. Como desarmar seu irmão se o deixa ser envolvido por este mal? Assim, foi conivente com o mal, pois não existe a tal da omissão. Omissão e conivência são os mesmos, pura criação racional. É a mente racional se justificando para lhe tirar da mente espiritual. O sábio possui um coração coletivo. Todos os corações é o teu. Ele é bondoso com os amigos e também bondoso com os inimigos. Representa a verdade com os verdadeiros e também com os falsos. Ele é grande frente aos grandes e pequeno frente aos pequeninos. Ser bondoso com os que te amam, que mérito pode haver nisso? Bondade com seu inimigo consiste no verdadeiro amor. Ser autêntico com o amigo, que mérito pode haver nisso? A autenticidade com o inimigo consiste a essência
da lealdade. Alertar um irmão e se esquecer do outro, que mérito houve nisto? Se abaixo do Pai somos todos irmãos, onde ficou sua responsabilidade? Agora que você refletiu nestas palavras, eu vou dizendo algumas coisas para você e sem a necessidade de você mexer os seus lábios, você vai dizendo como que se você mesmo estivesse dizendo a você mesmo. De hoje em diante, eu abro as portas da minha mente para o autoconhecimento, para uma profunda compreensão de mim mesmo. Seja o que for que eu fiz, eu me perdoo. Perdoo também quem quer que seja que tenha me prejudicado. Confio que serei perdoado por aqueles a quem eu prejudiquei. Mas de hoje em diante, eu estarei mais tranquilo. De hoje em diante, eu estarei mais calmo, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Porque me dou novas oportunidades. Retorno para o meu momento atual, satisfeito com esta possibilidade do autoconhecimento, afirmando para mim mesmo que as lembranças que foram trabalhadas aqui hoje não farão parte da minha vida de forma negativa. E na medida que eu for me preparando, e vou me preparar diariamente para isto, com certeza eu vou acessar aquilo que precisa ser acessado, com o objetivo de resolver definitivamente. Ao final da contagem de 3, você retornará completamente, assumindo seu corpo físico 100% no aqui e no agora. 1, 2 e 3. Mexendo os pés, as mãos, abrindo os olhos, tomando consciência do mundo atual, das formas. E aqui, gente, estamos finalizando mais um programa, agradecendo a atenção de vocês e que a luz divina ampare e oriente nossas consciências, dando-nos mais paz, dando-nos mais luz, para que possamos utilizar melhor o nosso conhecimento, sendo mais amorosos e mais fraternos, principalmente com esta parceria da espiritualidade benfeitora. Agradecimentos aos nossos irmãos, pretos velhos, índios, caboclos, que trabalham intensamente nesta seara do bem. Gratidão a todos.
Então, estaremos na sexta-feira que vem, neste mesmo horário, fazendo mais um programa cujo tema é prostituição e aborto. Então, vamos estudar, porque nós precisamos de compreender mais para melhor servir. Um grande abraço, muita paz e muita luz a todos vocês.